Botafogo no GE. Globo, porque a gente sabe, Botafogo já estreou no Campeonato Carioca no sábado, com equipe alternativa, mas a reapresentação do elenco principal do time, campeão da América, campeão brasileiro, né, os que ficaram, os remanescentes, tá marcada para amanhã, né, Serginho? Tudo bem? Bem-vindo ao Tá Na Área, boa noite para você, mas a gente sabe do contexto também que envolve essa reapresentação dos jogadores do Botafogo, né, cara? Fala, Bené, tudo bem? Boa noite aí para todo mundo. A representação está marcada para amanhã, mas assim, tem todo aquele contexto que a gente explicou na semana passada sobre a reclamação dos jogadores ainda não terem recebido o dinheiro da premiação da Libertadores. Até agora são, acho que, 6 e pouquinho, né? 6 e pouquinho de segunda-feira, o Botafogo não fez esse pagamento, ou seja, os jogadores ainda não receberam e a reclamação deles segue viva. Então, a representação está marcada para amanhã, no começo da tarde. Os jogadores do elenco principal vão se apresentar e à noite tem um jogo com esse elenco que está iniciando o Carioca. É o elenco sub-23 com a adição do Patrick de Paula, do Raul e do Jefinho. Então, amanhã só os jogadores desse elenco principal vão para o CT e aí a gente vai saber bem se eles vão manter essa palavra ou não de tentar fazer esse motim entre várias aspas. Botafogo que tem outros problemas também para pensar, está sem treinador, vai se representar sem um treinador principal, e aí o Carlos Leiria, que é o treinador dessa equipe alternativa por enquanto, amanhã ele não vai estar disponível, porque ele vai ter que treinar a equipe, então vai ser um time sem treinador amanhã. Então, são várias questões que estão cercando o Botafogo aí nesse começo de ano. E quando a gente olha para a janela de transferências, né, Sérgio, a gente tem acompanhado que, nesse momento, o principal alvo, claro, imagino que seja um treinador, mas entre os jogadores é o Cúcio Hernandes, né? O que a gente tem já de informação desse jogador para o Botafogo entender que ele é tão importante para o elenco nesse momento? O Cúcio é um jogador que o setor de scout do Botafogo vê como um potencial, assim, nível Almada e Luiz Henrique, que foram as duas grandes contratações do ano passado. Ele foi o segundo melhor jogador da MLS no ano passado, só ficou atrás do Messi, que aí também é um pouco até de covardia, colocar o Messi para disputar com qualquer um, mas o Cúcio tem 25 anos, é um jogador colombiano, teve passagens tímidas na Europa, jogou para o Watford e Getafe, só que ele encontrou a forma dele na MLS, ele tem média de quase uma participação por gol, aí contando gol e assistência, desde que ele chegou no Columbus Crew, e o Botafogo enxerga que ele é um substituto ideal para o Tiquinho Soares, porque ele traz uma característica diferente em relação ao que o Igor Jesus e o Tiquinho têm. O Igor e o Tiquinho eles se destacam muito pelo jogo de pivô, pelo sair um pouco da área e fazer um apoio segurando os zagueiros. O Cúcio não. O Cúcio é um jogador de mobilidade. Ele joga até de ponta. No último jogo da Colômbia, pelas eliminatórias, ele entrou jogando pelo lado esquerdo. Entrou no lugar do Luiz Dias, que é o ponto esquerdo do Liverpool. Então, assim, ele é um jogador de característica diferente e é por isso que a diretoria quer tanto ele para trazer novas alternativas para o elenco. Mas está difícil negociar. Geralmente a diretoria busca primeiro um acordo com o jogador falando sim, aí consegue barganhar um pouco mais com o clube e tal, só que o Cúcio ainda não disse sim para o Botafogo, pediu um salário muito acima do que a diretoria estava esperando, então o Botafogo está tentando fazer um caminho diferente. Está negociando primeiro com o Columbus Crew aceitando, aí sim o Botafogo vai tentar barganhar com o Cúcio. Botafogo, né, esse departamento de scout do clube indo muito bem, né? Vem de uma temporada onde rendeu muitos frutos. A gente está até vendo, da própria MLS, né, Richarlison? Conseguiu grandes nomes. O Almada já está de saída, né? Já não continua no time para 2025, mas tem o Savarino também, que foi um dos principais jogadores do continente em 2024, não só do Botafogo, Gregory também. Então, rendendo bons frutos e é uma alternativa também, né? A MLS, o mercado do futebol norte-americano. Gostou da MLS, né? Gostou, o Botafogo gostou. Não, brincadeira. Mas assim, eu acho que a principal coisa na balança para a contratação do Cúcio vai ser a moeda. Assim, a gente já ouviu ele falar que o salário é lá em cima, né? E assim, o Botafogo tem que pensar muito, porque tem o Igor Jesus, a não ser que o Igor Jesus já está meio que encaminhado para sair também, até porque hoje é nosso 9 da seleção brasileira, possivelmente deve ter muita gente atrás do Igor Jesus. Eu acho que, cara, eu estou muito decepcionado com o Botafogo. Na janela? Não, em tudo. Eu, particularmente, em 2025, o time que eu queria ver como que ia se movimentar desde o início da temporada com a saída, com a chegada, com a contratação do treinador, não, era o Botafogo. E agora eu tô decepcionado, porque não tem treinador, já saiu o Luiz Henrique, já saiu o Almada, não contratou ninguém, já saiu.
Cara, e aí? Eu acho que o John Textor, ele já falou sobre isso. Ele está se balizando muito pela última temporada, que o Arthur Jorge não chegou no começo da temporada. Então eles acham que vários destaques chegaram durante. Então eles não estão muito preocupados com esse primeiro semestre. Eu acho que eles estão tendo uma calma além da conta. Sobre o Coutinho, né, da questão do Igor Jesus, acho que dá para jogar os dois, né? Saindo, claro que é uma outra característica, mas seria, por exemplo, uma reposição para o Luiz Henrique. Ele poderia ser uma dupla de ataque com o Igor Jesus, e aí você vai jogar de uma forma diferente. A gente não sabe nem quem é o treinador, né? Que eu acho que isso aí é algo que poderia saber logo, né? Para o Botafogo seria interessante. E aí o time vai ter que jogar de uma forma diferente. Quem seria o substituto do Almada também. Enfim, mas ele é um cara móvel, né? Como o Sérgio trouxe pra gente. Ele não é aquele 9 pesadão. Ele é um cara que ele pode jogar de segundo atacante, assim, facilmente. Mas sim, tem jogado mais centralizado lá no Columbus Crew. Eu acho que seria uma contratação interessante, cara. Seria uma contratação interessante, mas claro, acho que precisa ainda, principalmente do meia para o lugar do Almada. Agora, é muito importante nesse time. Desculpa, não, eu te atropelei, perdão. Sérgio, até em relação a isso que o Conrado tá falando do treinador, né? Que naturalmente você falando, amanhã o time se reapresenta ainda sem um técnico. É algo incomum da gente ver até essa certa tranquilidade do Botafogo em relação a trazer um novo técnico, mas é algo que já aconteceu nesse Botafogo, né? Acho que, salvo engano, na contratação do Arthur Jorge, o Textor também não teve pressa, também foi algo muito estudado, que levou alguns meses para ser concretizada essa confirmação do técnico. Agora, é um calendário diferente, né? O Campeonato Brasileiro já começa em março, diferente dos últimos anos, né, amigo? Essas contratações de treinador no Botafogo, desde que virou SAF, são basicamente 100% centralizadas com o John Textor. E isso traz vantagens e desvantagens. Como você citou, foi ele que trouxe o Arthur Jorge e ele teve peito de conseguir bancar o Fábio Matias. O Fábio Matias classificou o Botafogo na pré-Libertadores, passando lá pelo Bragantino. A desvantagem é que, por exemplo, hoje ele teve um dia muito agitado no Lyon. Deu uma entrevista lá para um veículo francês falando mal do dono do PSG. Então, enfim, ele é só uma pessoa. Ele não consegue abraçar o mundo inteiro com as duas mãos que ele tem. O fato de ele centralizar muito as negociações é que vão ter dias que ele vai ter dia muito agitado no Lyon, vão ter dias que ele vão ter um trabalho muito agitado para vender o Crystal Palace, que ele está tentando vender o Crystal Palace. Então, ele centralizar é bom porque ele consegue achar bons profissionais para o Botafogo. Foi ele que indicou o Luiz Castro, foi ele que indicou o Arthur Jorge, também foi ele que indicou o Bruno Lage, né? Também não dá para falar só das glórias, só que o índice de acerto dele é muito alto. Só que também, ao mesmo tempo, ele tem muito trabalho nos outros clubes que ele possui. Então, nessa balança do Botafogo, realmente está demorando um pouco mais do que eu acho que a torcida gostaria, porque tem uma final contra o Flamengo logo agora, e assim, a impressão que passa é que realmente está com uma calma acima do esperado. Só que o John Textor está trabalhando, só que ao mesmo tempo também ele está com muito trabalho nos outros clubes que ele tem. Eu até entendo se fosse só o Carioca, né? Se fosse a questão do estadual, e o Botafogo já deu mostras de que não coloca a competição como prioridade, longe disso, muito pelo contrário, nos últimos anos o Botafogo indicou isso. Mas tem isso, o Sérgio lembrou muito bem, né, Richarlison? Tem jogo já valendo título contra rival, que é o caso da Supercopa, tem a Recopa também. Claro que são competições curtas, né, de um jogo a Supercopa e 2 jogos a Recopa, mas vale troféu, né, o início de ano. Eu acho que vale lembrar também em 2024, a manutenção do Fábio Matias naquele momento deu certo, mas o Botafogo chegou à fase de grupos da Libertadores ainda sem um treinador trabalhando efetivamente, então não é comum também. Eu acho que assim, se tiver só o estadual, se o nosso calendário permitisse, eu vou deixar o estadual com um time alternativo e um treinador alternativo, tudo bem, mas o nosso calendário não funciona dessa forma, né? Eu até posso dizer que entendo, né, essa questão do John Textor achar que ano passado deu certo. Cara, mas não é assim que se faz futebol. Futebol, o treinador tem que estar no começo da temporada para ele contratar. Não tem como. Como é que eu vou trazer o Coutinho? Concordo. E aí chega o treinador e não gosta do jogador. Como é que faz? Porque o presidente, que é o centralizador... O estilo do Botafogo Ele gosta de jogar de 2 atacantes, igual eu falei. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, a minha preocupação é essa. O Botafogo criou-se essa complicação para ele, que é uma complicação boa. De ter um título já agora dia 2 de fevereiro, daqui a pouco tem a Recopa, Libertadores batendo na porta, o Brasileiro. Mas e aí? E o planejamento? Mas ano passado... Cara, não pode, não se faz futebol assim. Futebol tem planejamento. E pelo jeito, o John Textor não está preocupado com isso, não. E aí entra naquilo que nos trouxe, nosso setorista.
tem muita coisa para ele. É Lyon, é Crystal Ele Palace. tá com um problemão lá com o É Lyon, Botafogo, aí tem que vender o Crystal Palace, que ele não quer mais. Aí o Lyon com problema com a Liga Francesa. Que loucura é essa? Então, assim, você ser centralizador pode ser, porque você é o presidente e você quem manda. Mas não se faz futebol assim. E eu tô falando do Botafogo. Não tô nem pensando em Lyon, porque para mim não interessa a Liga Francesa nem a Liga Inglesa. O Botafogo está muito atrasado, Camilo. O Botafogo está muito defasado. Ah, tô pensando no ano passado deu certo. Peraí, amigo. Peraí, é um aqui, outro lá. E tem uma diferença do ano passado também, né? Que eu mesmo trouxe isso porque foi o que o Textor falou, né? É que o Arthur Jorge não foi contratado no começo da temporada. Mas tinha um técnico no começo da temporada, ele foi demitido, aí o Fábio Matias assumiu, mesmo sendo um interino ali, será que fica, será que não fica? Era um técnico. Nesse momento, o Botafogo não tem técnico. É diferente do ano passado. Não é que teve calma. E assim, não foi, como você usou bem a palavra planejamento, não foi que ano passado planejou trazer o Arthur Jorge depois. Foi o que foi acontecendo. Demitiu um, aí entrou o outro, aí viu que precisava e conseguiu o Arthur Jorge. Mas não é toda hora que vai ter um Arthur Jorge aí boiando no mercado para você contratar em abril. Não é assim, né? Agora, me imagine só, pro lado do jogador, Cúcio Gonzalez. É Cúcio Gonzalez, né? Hernandes. Cúcio Hernandes. Ah, o Botafogo tá afim de contratar você. Ah, tá. Quem é o treinador? Não tem. Nesse mesmo programa a gente falou da importância do Felipe Luiz. Entendeu? Isso Quem é o treinador? Ah, não sei. Não tem treinador ainda. Como assim? Quem joga lá no ataque? O Igor Jesus, o 9 da seleção brasileira. Será que eu vou jogar nesse time? Entendeu? Então tem todo um contexto que é importante pro futebol profissional. E o Botafogo está mostrando que profissionalismo está faltando um pouquinho esse ano. Entendo o John Textor, entendo a mística dele de achar que o ano passado deu certo, que esse ano vai dar, e ele não ter preocupação de contratar, mas o futebol não se faz assim. Calendário de fevereiro do Botafogo. Dia 2, a decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Depois, 19, o primeiro jogo da Recopa. E no dia 26, o segundo jogo da Recopa Sul-Americana contra o Racing. Ou seja, em fevereiro já um monte de decisões. Agora, pra gente amarrar, Sérgio, o Botafogo continua no mercado. Estamos falando aqui ainda sem treinador. E vai fazer uma nova proposta pelo Bitelo? É isso. O Bitelo é um jogador que o Botafogo enxerga que pode ser o substituto a médio prazo do Almada. Internamente gostam muito dele. Ele talvez não tenha o mesmo nome, assim, falando em peso, que o Almada tem quando chegou. O Almada chega como campeão de Copa do Mundo, jogou pouco, mas estava no elenco, levantou a taça, mas eles enxergam que o Bitelo tem potencial para substituir o Almada. E assim, o Bitelo já tem um acordo salarial com o Botafogo desde o ano passado. O Botafogo já fez 2 propostas, o Dinamo de Moscou recusou as 2, e o Bitelo não está curtindo muito a postura do Dinamo nessa negociação. Tanto que hoje o Dinamo se reapresentou. Alguns campeonatos europeus têm uma pausa ali no meio do ano, na virada do ano, né, de Natal e virada de ano. O Dinamo se reapresentou, o Bitelo não foi porque ele está batendo o pé para ir para o Botafogo. Então é uma negociação que tem tudo para dar certo. O Botafogo agora tem que acertar os valores com o Dinamo, só que tem essa vantagem do Bitelo querer muito jogar no Botafogo. Sérgio, muito obrigado pelas informações, estamos juntos, a gente segue acompanhando o noticiário lá no GE. Globo também, porque a reapresentação está marcada para amanhã, para ver o desenrolar dessa questão também dos reforços, a gente segue acompanhando. Então, estamos juntos, muito obrigado pela participação, volto sempre a estar na área.